Boa noite a todos. Por esta passagem do Evangelho, a gente vê a visão de Jesus sobre a alma humana, demonstrando ser um profundo conhecedor do Espírito, né? Ele que já era, antes da terra existir, ele já era, palavras dele próprio, né? Ele já existia, já era um espírito de altíssima evolução. Tanto é que estava na comissão de espíritos puros e eleitos, que foi constituída aqui para formar o sistema solar. Então, vejam bem que é um espírito, né, que a gente não tem nem noção. A nossa concepção de humano, nosso nível evolutivo, nós não temos nem noção, né, nem referência para calcular a evolução de Jesus, né? Por isso que ele veio e já com esse conhecimento do ser humano, sabendo das nossas dificuldades, das nossas limitações, do nosso nível evolutivo, né, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, enfim, da fase, do momento em que nós estávamos vivendo, porque ele é sempre o mestre, né? Ele preparou a casa, recebeu os alunos e também se dedicou a nos ensinar, né? E esse título de mestre, ele não negou. Ele negou o título de bom, porque diz que bom só Deus o era. E ele, mestre, ele aceitou, né? Então, por aí, a gente já vê a humildade de Jesus e a sua submissão a uma inteligência superior, a inteligência suprema do universo, que é aquele que construiu, que criou tudo o que existe no universo, né? Mas vamos descer no nosso nível, né? Senão eu poderia estar incorrendo no risco de estar fugindo do assunto, né? Evitando falar das nossas dificuldades, nesse sentido que eu estou dizendo, né? Então, o enfoque desta mensagem, deste item do Evangelho, a trave no olho, é um fato que acontece com todo ser humano, com raríssimas exceções, espíritos já mais esclarecidos, mais avançados, mais evangelizados, mais espiritualizados, né, vamos dizer assim, não cometem esta falha, não cometem este defeito. Qual defeito? De enxergar o defeito do outro e não enxergar o nosso, né? Esse é o problema, né? E isso daí, todos nós somos catedráticos, conhecedores profundos desse detalhe. Ou melhor, às vezes ainda não desconfiamos, né? Mas existe. Se nós pararmos um pouquinho, observarmos nas nossas atitudes, nós vamos aceitar, nós vamos entender que nós realmente incorremos nesta falha, a de enxergar
o defeito do outro, seja o mínimo que for. Por isso que Jesus usou essa figura de extremo, né? Porque o argueiro é um cisquinho e a trave é uma coisa grande, né? Então nós enxergamos o cisquinho, o mosquitinho no outro, né? E não enxergamos o nosso defeito que está aqui conosco, né? Agora, isso daí, gente, é um atavismo muito forte, é um condicionamento muito forte, muito grande em nós, né? E não adianta dizer que quando a pessoa repara um defeito no outro, não adianta ela dizer que não está falando mal, que está comentando. Ela está só trocando palavras aí, né? Mas a atitude é uma só. Estamos reparando no defeito do outro, né? Lá no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se esse fato da gente observar o defeito do outro se incorre em culpa. Os Espíritos respondem que se for para estudo, mas estudo científico, gente, não é estudo aqui, assim, a gente faz uma rodinha, olha, vamos estudar a vida do fulano, vamos estudar a vida do Carlinhos, vamos relacionar os defeitinhos que ele tem e tal, né? Isso aí não é estudo, né? Na verdade, as conversas surgem naturalmente, né? Porque a gente já traz esse impulso, nós já trazemos isso aí. Isso aí para nós somos craques, fazemos isso daí com muita naturalidade, né, Vicente? Então é esse atavismo que é muito forte em nós, né? Mas nós vamos trabalhar isso daí. Isso aí não vai ficar assim, né? Porque nós vemos a doutrina espírita, que Kardec já fez essa pergunta. Olha a sutileza de Kardec quando ele faz essa pergunta. Nós incorremos em culpa quando observamos o defeito do outro, né? Eles respondem, se for para estudo, vamos supor, um psicólogo, um teórico, um Freud, um Jung, né? E outros tantos, não precisa ser os grandes teóricos, mas nós temos aí professores, cursos de psicanálise, cursos de psicologia, aí é diferente, estão analisando para ajudar, né? Para ajudar quando eles forem procurar os terapeutas nos seus consultórios. Aí é diferente, né? A pessoa vai estudar para orientar, para fazer a gente enxergar. Para fazer a gente enxergar. Porque o que acontece? Quando nós jogamos as nossas lentes de aumento na personalidade dos nossos irmãos, isso aí para nós não tem utilidade nenhuma. E o Evangelho falou, né? O Livro dos Espíritos também, falta de caridade. Por isso que é culpa. Se não for para estudo, se for só para comentar, né? É culpa, né? É culpa porque é contrário à caridade, contrário à lei do amor, né? Então não vai ajudar o outro porque o outro está longe. Só vai fazer a orelha dele ficar vermelha, né? Tanto é que ele fala, minha orelha aqui está vermelha, acho que tem alguém falando de mim. Isso é muito comum, né? Mas, então não vai ajudar ele, não vai ajudar a gente, porque nós já estamos agindo com falta de caridade, né? E se fosse ainda para a gente tirar um aprendizado, né? Fulano, né, leva uma vida assim, ou ele bebe,
ou ele tem outros relacionamentos, ou ele fuma, ou ele usa droga, né? Então, a gente se conscientizar, falar, mas será que eu estou... O que será que eu faço? A gente tem que se voltar para nós. Nós temos que nos voltar para o nosso interior, para a nossa personalidade, para o nosso espírito. Né? Ele faz isso e eu. Né? É a hora dele se analisar também. É hora dele se analisar. Né? Mas vejam bem, o contrário de tudo isso, nós temos tanta coisa, né? Jesus jogou tanto ensinamento para nós, né? Esse é um deles, né? Vedes o argueiro no olho do outro e não vê a trave no seu olho, né? Jesus falou, não julgueis para não serdes julgados, né? Reconcilia com o seu adversário enquanto estás a caminho. Orai por aqueles que vos odeiam. Fazei o bem a eles. Né? Mas o Freud, que foi um teórico assim, profundo estudioso, pesquisador da psique humana, ele também falava, quanto mais João fala de Pedro, mais eu conheço João. Não sei não, viu, João? Quanto mais João fala de Pedro, mais eu conheço João. Por quê? Porque a pessoa que se lança a isso, ela está colocando todos os seus próprios defeitos para fora. Só que ela não está se enxergando. Né? Ela está demonstrando ódio, ela está demonstrando falta de caridade, né? Falta de consideração. E outra coisa que Jesus falou, sede severos convosco mesmo, e indulgentes para com as faltas alheias. Sede severos convosco mesmo. Então a gente tem que inverter essa postura, né? Severos conosco, com o outro indulgente, caridosos, né? A gente deve sempre, o Chico, ele sempre arrumava uma desculpa para a falta do outro. Pode perceber, ele sempre arrumava, ele desculpava pelo outro. Fulano vinha, falava qualquer coisa do outro, e falava, não, mas às vezes ele tá com dificuldade na vida, às vezes ele não está bem, né? Então, é mais ou menos assim que a gente deveria fazer, inverter as coisas. Isso seja quem for, gente. Seja os que estão na nossa convivência direta, familiar, no trabalho, como também as grandes autoridades, os grandes representantes políticos, né? Porque só comentar para malhar não vai levar, né, a lugar nenhum. Se nós, ao invés de fazermos isso, orássemos, daria muito mais resultado. A oração, o efeito da oração é muito maior e melhor para todos. Né? Lá no Evangelho, nas preces, tem lá preces para os criminosos. Né? Porque a prece vai envolvendo com energias boas, salutares, vai levando tranquilidade. E isso daí pode sensibilizar a pessoa, pode tocar a pessoa, pode levar ela a uma reflexão, pode levá-la a um despertar, porque vai dar
sustentação para que o anjo de guarda da pessoa aproveite esses fluidos benéficos, né, para fazer aí algum tratamento, envolver a pessoa, né? Então, o contrário disso, por exemplo, é uma coisa que a Maria José fala muito, reforma íntima. Né, Maria José? A reforma íntima. Nós vamos ver então, gente, que o trabalho tem que ser feito em nós, né? Jesus jogou tudo para nós. Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Tudo foi dirigido para nós, para a gente trabalhar a nossa mudança. E a reforma íntima, né, é uma coisa que nós, para fazer, nós temos que nos analisarmos, né? O Buda, ele estabeleceu um chamado caminho óctuplo. São 8 passos para conseguir a felicidade. Então vai desde crer retamente, você ter uma crença sensata, né? Você ter um querer reto, o seu falar ser reto, né? Você se esforçar retamente, você ter uma convivência reta, né? E os 2 últimos, o penúltimo, ele fala pensar retamente. E o último, meditar retamente, né? Então vocês vejam que é tudo trabalho interior. Esse é o verdadeiro caminho, né? Então convém que a gente desperte, que a gente tome consciência, né? Nós podemos aqui também citar os 12 passos dos alcoólatras anônimos, que servem para tudo. Não é só para alcoólatras anônimos. Serve para qualquer defeito. Pode ser até um defeito mínimo. Qual que é o primeiro passo? Pessoa tomar consciência. E o que é tomar consciência? Autoconhecimento. A pessoa se conhecer, né? Se nós não voltarmos o olhar para nós mesmos, nós vamos demorar na nossa evolução. Se a gente não iniciar a autoobservação, o autodescobrimento, e a Joana de Ângeles insiste muito nisso, né, nas suas obras da série psicológica, a teoria dela fundamenta-se basicamente nisso. A autoobservação. A gente ser médico de nós mesmos. Médico de nós mesmos, né? Jesus é nossa luz, eu sou um aprendiz. Eu sou um aprendiz. Onde que eu estou errando? Como foi meu dia hoje? Eu desrespeitei alguém? Eu falei mal de alguém? Eu faltei com a lei do amor? Faltei com a caridade? Será que a gente faz essa análise? Né? Então, aí sim é a gente inverter a postura. Né? E Santo Agostinho também faz esta observação, essa recomendação do autoconhecimento. Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Descobrireis a verdade vos libertará.
a verdade nossa, a verdade minha. Né? Quanto mais eu me conheço, melhor eu vou me conduzir na vida. Né? Porque às vezes eu estou ferindo uma pessoa e não estou percebendo. Né? E não estou percebendo. Às vezes pode não perceber mesmo. Mas tem que cair na real. Né? Nós temos que perceber. Nós temos que ter esta consciência para poder trabalhar. Senão a gente vai achar que está tudo certo conosco. A gente sempre vai achar que é o bacana. Né? Que a gente é o rei da cocada preta. Né, Carlinhos? Então, nós temos... E a prática da meditação é uma prática muito saudável. Né? Eu, por exemplo, já faz mais de 3 anos. Eu já falei isso aqui. Foi uma recomendação de um médico, cardiologista. Né? Apesar que eu sempre, aqui no centro mesmo, já cheguei, né, até a dar aula, cheguei até a introduzir no COEM, aulas sobre meditação, porque tem um livro da Projeto Manuel Filomeno de Miranda, que recomenda a prática da meditação. É o Consciência e Mediunidade, do Projeto Manuel Filomeno de Miranda. Que tudo isso do projeto é muito baseado, essencialmente baseado na Joana de Ângeles, né? Que é o Evangelho de uma forma diferente, né? Uma forma aí voltada para a psicologia. Ela vai trabalhando conceitos das várias correntes da psicologia e vai fechando com a doutrina espírita. Né? Ela vai sempre amarrando com a doutrina espírita. É uma maneira dela trabalhar, né? Ela quer convencer, ela quer esclarecer as pessoas sobre essa necessidade, né? Da pessoa se despertar. Então, para um médico cardiologista, a meditação é boa para acalmar a pessoa, para evitar, às vezes até infarto, derrame, hipertensão, né? Mas ela tem um objetivo também mais profundo. Né? Existe um trabalho, tem vários vídeos no YouTube sobre um médico, acho que é Fernando Berdinardi, um negócio assim. Fernando Berdinardi. É só vocês pôr lá meditação que vocês vão achar isso daí. É uma equipe médica em São Paulo que fez experiência com pacientes praticando meditação e comparando com outros que não praticavam meditação. Né? Igual faz com a oração, já fizeram com o passe, né? Com religiosidade, a pessoa que é religiosa comparando com a outra que não é. Isso no caso de enfermos. Né? Isso até universidades americanas fazendo isso daí. Né? Então, uma expressão nessas gravações do médico é que a meditação serve para tudo. Né? Serve para tudo, ela vai atender tudo, a parte fisiológica, a parte emocional, a parte espiritual, a parte moral. Nesse sentido, ela vai ajudar em tudo. Vai ajudar em tudo. Né? Por quê? Nós vamos, né, só passando
rapidamente assim sobre a prática da meditação. Muitos de vocês até já devem fazer, conhecer, né? Às vezes a gente vai estar até sendo repetitivo, mas nunca é demais, né? Para fazer essa prática da meditação, e aí tem várias maneiras, né? Tem várias maneiras. Alguns aconselham algum recurso para poder fazer a meditação. Eu mesmo já usei música, já usei, já coloquei sininho em música. Hoje eu me libertei de tudo isso aí. Hoje eu me libertei. Eu só sento, né? Eu tenho um lugarzinho lá, a pessoa tem que escolher um lugarzinho, né? Agora, não pode ser no momento do burburinho da casa, né? A hora que eu vou fazer é 6 horas, mas aí eu já levantei 5 horas, já fiz café, já tomei, já fiz higiene e tal. 6 horas eu estou lá sentando. Então a gente vai se propor a não pensar conscientemente, voluntariamente. Por exemplo, eu não posso sentar lá e ficar pensando, hoje eu tenho que ir em tal lugar, tenho que pagar tais contas. Aí você não vai meditar. Então você tem que cessar isso aí. Você tem que serenar a sua mente, né? É errado quando a pessoa fala assim, meditar é não pensar em nada. Também não é isso aí, não. Não é só isso. Isso é uma parte, né? O meditar mesmo é você observar os pensamentos, as ideias que vão surgir na sua tela mental e, em seguida, você vai liberar amorosamente. Por que amorosamente? Porque se vier uma ideia, uma lembrança de uma rixa que você tem com uma pessoa, ou seja, que ela te ofendeu, né? Você não vai ali no momento entrar na briga de novo. E aí, isso aí já é um detalhe que a meditação é libertadora. Não é que você vai rechaçar, você vai reprimir, você vai liberar, você vai deixar passar. Porque você não vai julgar, você não vai criticar e não vai se envolver. Você tem que ter essas 3 coisas aí e vai perdoar. Se você foi a vítima, veio a lembrança, Deus abençoa. Você vai fazendo esse exercício e vai seguindo em frente. Vai seguindo em frente. 20, 30 minutos. 20, 30 minutos. O ideal é 30. Às vezes, para chegar a 30, quem vai começar, pode ir devagar. Começa com 5, 10, pelo menos 10, né? 10 minutos, numa sentada, a pessoa aguenta, né? Agora, de fato, no começo, assim, a gente tem dificuldade. Eles falam que o ocidental, ele tem mais dificuldade, porque o oriental já faz parte da cultura dele, né? Isso aí dentro do budismo é um ponto de honra, é um carro-chefe, né? Se nós olharmos o Deepak Chopra, Dr. Deepak Chopra, que é um hindu, vive lá nos Estados Unidos, escreveu vários livros, também um grande divulgador e praticante da meditação, né? É um grande divulgador da meditação. E então os efeitos da meditação não são somente fisiológicos, psíquicos, emocionais, né? Ele é ali para ajudar na nossa transformação moral, o conhecimento,
Nós vamos nos conhecendo. É o filminho. Nós vamos vendo o nosso filminho. Está vendo como é que é exatamente o contrário de a gente olhar o argueiro no outro e não ver a trave? É exatamente o contrário. E é esse caminho que vai realmente nos ajudar. Ajudar no nosso equilíbrio, né? Ajudar na nossa saúde física, emocional, espiritual, saúde moral, né? Porque essa saúde espiritual, estando bem, a física é consequência, né? Que todas as nossas enfermidades são a resultante, as consequências de atos que nós praticamos, né? Ou no passado, ou nessa vida. Atos morais ou excessos, né? Ou excessos de bebida, de comida, de droga, né? E aí, isso aí se estende aí para outros campos, até para o campo da obsessão. Até para o campo da obsessão. Porque você entra numa maledicência, você já vai dar campo para uma obsessão, para uma influência. Pode ser prejudicial para a gente. Pode ser causadora de desequilíbrio. Nós vamos passar algumas dificuldades à toa, né? Mas é nesses espinhos que nós vamos aprendendo, né? A criança, quando leva choque, ela vai lembrar que não pode pôr o dedinho mais lá, né? Não é mesmo? A gente também, nós somos espíritos, crianças. Nós também vamos sofrer esse aprendizado. Estamos sofrendo com a dor, com a enfermidade, né? Que bate fundo em nós para nos alertar, para nos avisar. Falou, meu filho, você desrespeitou a lei, você praticou um desamor, você tem que aprender a amar, você tem que entender que é só através do amor que não vai ter dor, que você não vai ter doenças, enfermidades, né? Bom, e aí, fechando aí essa meditação, é isso daí, né? As ideias vão surgir, por isso que, para a gente fazer essa observação, nós temos que fechar aqui a torneirinha do pensamento consciente. Porque são 3 fluxos de pensamento. É o nosso próprio, é o que vem do inconsciente e o que vem de fora. É aquele consciente nosso no estado de vigília. Eu tenho tal compromisso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Agora tem aquele que aflora lá do inconsciente, né? Vem de dentro, né? E tudo fica registrado no nosso inconsciente. Até coisa que a gente não prestou atenção objetivamente, diretamente, né? Eu estou falando aqui, se tem uma pessoa ali, uma criança brincando, não sei o quê, eu não estou assim vendo ela, mas está sendo registrado na nossa memória espiritual, né? Então, ali vai aflorar, você vai liberar. Aflorou, veio, você deixa embora, com calma, sem se envolver, sem fazer julgamento, sem questionar. Ah, mas também ele fez isso comigo, eu fiz isso com ele mesmo, tal. Você não vai, né? Você vai liberar, você vai
cortar o envolvimento. Isso vai ser uma libertação. E nós vamos estar conhecendo a nós mesmos e conhecendo, né, nós vamos promover uma autoeducação melhor, né? Nós vamos, enfim, praticar melhor as leis de Deus. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos nos fortalecer em Cristo para realizar a nossa autoeducação.